A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. E hoje eu trouxe um tema, que tem perturbado muitas pessoas, que é sobre a ansiedade. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem, bispa? Jesus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas não é bem isso, que acontece no mundo. Estamos vivendo um tempo escatológico, ligado aos acontecimentos do fim do mundo. Ligamos a televisão, vemos assaltos, assassinatos, doenças, escândalos políticos, pedofilia, abusos e toda sorte de maldade. Aí pensamos, conosco, no nosso íntimo, vou ouvir um rádio, e no rádio o mesmo assunto. Pouco falta a gente ligar o rádio ou a televisão e escorrer sangue daquele lugar. Procuramos o jornal impresso também, as mesmas coisas. E entramos na internet, YouTube, redes sociais em si, E é só tristeza, morte, doença, pessoas enlutadas, pessoas pedindo ajuda, pedindo emprego, pedindo alimento. Nós estamos vivendo assim um momento muito perturbador. E contando com tudo isso, fora os nossos próprios problemas, irmãos? Que isso aí já nos causa bastante ansiedade. Incontrolável. Dentro de nós temos dor de cabeça, dor no estômago, falta de ar, palpitações, visão turva, ataque de pânico provocado pela ansiedade. Tá difícil viver nesse mundo. Salomão disse assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos, que é viver neste mundo. Mas eu falava com o Senhor, aleluias, sobre o quão difícil é lançar a ansiedade sobre Ele. Eu tenho também vivido os momentos, irmãos, de ansiedade, e muitas das vezes a gente não sabe nem por que às vezes até é espiritual essa perturbação que nos causa ansiedade. Dormimos tarde, ou então dormimos mal, ou nos preocupamos com o dia de amanhã. Eu sei bem que Deus pega e fala que não é pra gente se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia, já tem o seu mal, mas mesmo assim é do ser humano isso. E acabamos, nos perturbando, e tudo isso causa ansiedade. E vemos que é muito difícil lançar a ansiedade no Senhor. E aí nós vamos ver o que é ansiedade, lançar a ansiedade. É um ato de lançar como se fosse atirar algo que não está bem ou que nos faz mal sobre Deus, Como assim, bispa? Lançar. Imagina assim que tu tem uma pedra, e nesta pedra aí representa tuas dores, teus desgostos, tuas amarguras, tuas doenças, da alma, e tu vai lançar essa pedra para outra pessoa. Imagina uma pedra que tu precisa lançar do outro lado do rio, então tu vai fazer um esforço para conseguir lançar. E da mesma forma é lançar a ansiedade sobre o Senhor. É o ato de atirar, sobre ele algo, não de forma para machucar, mas assim como se fosse um ato de entregar, lançar com esforço, lançar algo ou alguma coisa que nos faz mal. Mas como fazer isso? Muitas vezes lançamos a ansiedade num bom prato de comida, no cigarro, na bebida, na droga, na loucura, e não conseguimos lançar no alvo certo, por N motivos, irmãos. Pense comigo, quando lançamos nossa ansiedade na comida, isso aí só vai nos causar uns quilos a mais e mal-estar. Se for de noite, a pessoa vai ter um sono mais pesado, mais perturbado, talvez nem consiga dormir por estar enfarado, por estar farto. Deus me deu um entendimento que para isso temos que buscar a presença até ficar-nos cheio. Da mesma forma que a gente, quando lança a nossa ansiedade num prato de comida e a gente come até se enfarar, até se fartar, até sentir náusea e não conseguir mais olhar para aquele alimento que tu está comendo, dessa mesma forma tu tem que lançar sobre o Senhor.
tem que lançar a tua ansiedade, as tuas preocupações, os teus medos, de uma forma que tu venha ficar cheio do Espírito Santo, de uma forma que tu venha ficar, não, farta, a gente nunca fica farta do Espírito Santo, mas de uma forma assim que nos tome de tal forma que ocupe, né, esse estado vazio, que ocupe todo o nosso corpo. Amém? E de que forma fazer isso? Está lá no versículo 6 de 1 Pedro. Se humilhando, se diminuindo e se esvaziando. Amém? Aleluias. Ser sóbrio, moderado, reservado. Está lá no versículo 8 de 1 Pedro. Vamos ler. Glórias a Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Sejamos moderados, reservados. Amém, irmãos? Que nós possamos vigiar. É difícil, principalmente quando a gente está ansioso, já entra já também uma perturbação, né, que é um tal assim de um espírito de perseguição. A gente já começa a achar que as pessoas estão nos olhando, ou que estão pensando mal da gente, ou que estão falando mal da gente. Já entra a insegurança e a gente já começa a ter taquicardíaco dentro de nós, a gente já começa a tremer, e é horrível quando causa isso, irmãos. Então nós temos que ser reservados, moderados. Isso eu falo para mim também. Por isso que é tão importante nós lermos a palavra do Senhor e até relermos, né, pregadores que às vezes recebem palavras tão maravilhosas da presença do Senhor. E faz bem a gente reler aquilo que o Senhor, aleluia, nos trouxe de revelação. Porque a gente é falha, a nossa mente, a nossa memória é falha. E muitas das vezes a gente esquece. Por isso que nós temos que estar lendo e relendo e meditando a palavra de Deus. Porque tem uma hora que a gente esquece. Olha o povo de Israel. Tanta coisa o Senhor fez por eles, né? Lançou as 10 pragas do Egito, tirou eles com mão forte, abriu o mar, ele pegou e fez coluna de fogo de noite, né, para que eles pudessem ficar aquecidos no deserto, fez uma nuvem de fumaça para que protegesse eles do sol, tirou a água da pedra, o Senhor fez as águas amargas ficarem doces para eles poderem tomar água potável, irmãos. E mesmo assim, com o decorrer do tempo, o povo esquecia daquilo que o Senhor fazia e colocava de novo em xeque a palavra do Senhor. Então, assim, isso mostra que o ser humano é falho, tem pouca memória. A nossa memória nos trai, como eu tenho dito sempre, irmãos. Então, é tão importante nós lermos livros, né, que vão nos encher do Espírito Santo, que são livros, né, fundamentados na palavra, esboços de mensagem que você quem é pregador, que já recebeu da palavra do Senhor. É bom reler, irmãos, porque a palavra do Senhor, muitas das vezes, naquele momento, ela não falou com a gente. A palavra fala conosco porque nós precisamos transmitir. Outras vezes a palavra, antes de nós transmitir, fala conosco de forma pessoal, porque também é um aprendizado para nós, né? Não é, às vezes acontece que a palavra fala conosco, a gente transmitir, que é um alimento, né, em que aquele grupo, que aquela igreja está precisando daquele alimento. Às vezes não cabe para nós aquilo, mas cabe o alimento para aqueles que vão receber. Vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre traição, só que a minha vida eu não traio, entendeu? Só que aí Deus precisa me usar para falar sobre esse tema, para poder levar o alimento para aquela determinada, né, para aquele determinado grupo. Outras vezes o Senhor, ele fala de uma forma pessoal conosco, porque é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E outras vezes, irmãos, que eu tenho descoberto com o Senhor nos dá uma palavra, e aí em determinado momento a gente vai ler aquele esboço que foi dado da parte do Senhor e fala conosco, irmãos. Então é muito importante nós estarmos com os nossos olhos fitos na palavra do Senhor, irmãos. E nos limpa, irmãos. E tira tudo aquilo que é amargo, tudo aquilo que é mal de dentro de nós, irmãos. É muito bom, eu amo o Senhor. Aleluias. E eu vou traduzir isso que quer dizer do versículo 5:8 de 1 Pedro. Amém? Houve algo ruim, um acontecimento não muito bom no cotidiano. E não é nada muito exagerado, muito grave, mas a gente fica tão
A gente fica tão agitado com aquele acontecimento que a gente acaba não vigiando. Vou dar um exemplo, quando a pessoa sai, imagina, tu saiu toda bonita, né, com roupa nova, vou dar um exemplo de mulher, um vestido floreado, coisa mais linda, um salto alto, maravilhoso, e de repente quebra aquele salto, e aí a pessoa já não vigia, a pessoa já fala palavrão, já dá um tropicão, já manda longe, e o diabo, nosso adversário, está em derredor. E aí aquilo que aconteceu, que poderia a pessoa ter passado por cima, não ter dado valor, nos perturba o dia todo. Vou dar um exemplo também, tem pessoas assim que têm dificuldade de ouvir um não, divergências de pensamento, e aquilo já atrapalha a pessoa já fica em luta, ou não entendeu muito bem o que foi falado, já fica em luta, amém? Então assim, é N motivos, irmãos, aí já pega a insegurança, a pessoa já está fazendo alguma coisa já insegura, e aí alguém comenta alguma coisa, eu acho que isso daí podia ser feito assim ou assado, e aí nos causa ansiedade, que a gente vai até os confins dos tempos, irmãos, com aquela ansiedade, até passar. Então é nisso que 1 Pedro 5,8 está dizendo, que nós temos que vigiar, porque o inimigo ele vai usar nossas fraquezas para nos perturbar. Amém? Aleluias. E isso causa, né, desequilíbrio, entristecimento, né, e o nosso dia já piora, já começamos a sentir sentimentos ruins, né, e a ansiedade, né, emocional nos abala, e abala os nossos pensamentos, e tudo isso nos faz mal. Aleluia. Por isso que nós temos que ser sóbrios, reservados, vigilantes. Não é todo mundo que quer o nosso bem, né? E a gente não pode sair contando tudo para todo mundo. E eu tenho que descobrir, irmãos, que a gente também não pode estar ouvindo tudo para todo mundo, porque até o que a gente ouve nos perturba, irmão. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 5,9. Vamos ler. Aleluias. Vai abrindo a tua palavra do Senhor aí para ler comigo. E aí está o nosso remédio, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos, no mundo. Amém? É para a gente resistir na fé. Aí eu me lembro daquela passagem que diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então, irmãos, quando te der ansiedade, irmãos, resiste. Não não lança a tua ansiedade na bebida, não lança a tua ansiedade na raiva, na ira, na briga, na discussão. Não lança a tua ansiedade num prato de comida, não lança a tua ansiedade num cigarro, que muito isso acontece. Não lança a tua ansiedade na droga, não lança na depressão, irmãos. Resistir na fé em Jesus, que Jesus ele pode te limpar, te purificar por dentro, irmãos. Né? E às vezes ele faz por meio de um louvor, por meio de uma oração, que aí a gente começa a ouvir o louvor, a gente chora e o Senhor nos lava de dentro para fora, ou como eu disse, lendo a palavra do Senhor, ou ouvindo a palavra do Senhor em audiobook, amém? Ou lendo um livro da parte de Deus abençoado que nos traz ensinamento, irmãos, ou lendo até mesmo para pregadores esboços de palavra que já foram dados. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Aleluias. Tu não está sozinho nesse mundo. Outros irmãos cristãos estão passando pelas mesmas coisas que tu. Então eu te dou um conselho: humilhe-se, né? Porque no tempo de Deus o Senhor vai te exaltar. Não deixa o desânimo, a tristeza, a ansiedade tomar conta de ti. O Senhor, ele é misericordioso, ele é rico e poderoso, né? E ele quer que toda dificuldade que nós passamos, né, nós possamos sair segurando a mão dele, né? Toda aprovação que nós passamos, que nós possamos ser aprovados por eles, irmãos. Então, assim, o Senhor, ele tá no controle de todas as coisas, né? Por mais, assim, que pareça que não. Eu comentava com Jesus, assim, quando eu ouvi um louvor, eu estou no controle de tudo. E eu dizia assim: Senhor, mas eu já não tô mais. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu dizia assim: Senhor, eu perdi o controle. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu perdi, mas o Senhor não perdeu. Então que eu descansasse nele. Porque, irmãos, isso é um alerta. Nós que estamos na presença do Senhor, nós somos mais suscetíveis a termos esses ataques, né? Na ansiedade, esses ataques psicológicos.
também de ansiedade, irmãos. Tem derrubado tanta gente, que tem acabado com tanta gente. Às vezes a pessoa não vigia, perde o emprego, né? Ou discute. Então vamos vigiar, irmãos. Vamos ser vigilantes, irmãos. E vamos lançar, né? Vamos nos esforçar. Da mesma forma que a gente se esforça para atacar uma pedra, para tirar algo de um lado ao outro quando temos necessidade. E às vezes exige um esforço nosso, irmãos. Às vezes exige, assim, força física. E nós também possamos usar forças espirituais para lançar ao Senhor a nossa ansiedade. E nos enchermos do Espírito Santo até nos fartar, até nos saciar dele, e assim ficarmos firmes contra as astutas armadilhas do diabo. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu espero que tu tenha gostado desta mensagem para fortalecer a tua fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos colocamos aqui diante de Ti, meu Pai, na Tua presença, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, meu Pai, que me encheu, Senhor, de vigor, meu Pai. Ô Senhor, que me limpou de dentro para fora, Pai. Eu creio, Senhor, que limpou meus irmãos também, Senhor. Que lembrou, Senhor, o quanto é poderoso e tantas coisas maravilhosas o Senhor fez, meu Pai. O controle pode ter saído de nossas mãos, Senhor, pode ter saído das mãos dessa mãe de família, desse pai de família. O controle pode ter saído, aleluias, desse empresário, Senhor. O controle pode ter caído de nossas mãos, ou escapado, ou sido arrancado de nós, Senhor. Só que, aleluias, podemos regozijar, meu Pai, que o controle continua contigo, Pai. Pode sim sair de nossas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe o que é de melhor para nós, mas nunca das tuas, Senhor. Me alegro, Senhor, aleluia, que o Senhor sempre tem uma palavra para nos renovar, Senhor, para nos fortalecer, Senhor, para nos ajudar, Pai. Que esta palavra, meu Pai, venha abençoar vidas, Senhor. Ô, Senhor, enche meus irmãos, Senhor, aleluia, do teu Espírito, Senhor. Enche a mim também, Senhor, todo aquele que ouvir, meu Pai, esta oração, esta mensagem, Pai. Que venhamos, meu Pai, vencer as astutas ciladas do diabo, Pai. Que consigamos, meu Pai, com esforço lançar a nossa ansiedade sobre Ti, Pai. E em nenhum, meu Pai, sentimento, Senhor, ou vício, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai fortalecendo este homem, esta mulher, esta jovem, este jovem, Pai. Vai fortalecendo, meu Pai, este ancião, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, este líder, Senhor, este pastor, Senhor, esse evangelista, esse missionário, missionária, Pai. Fortalece o Teu povo, Senhor. Oh, meu Pai, que venhamos tirar, meu Pai, fortaleza da fraqueza, Pai. Pois quando, meu Pai, achamos, meu Pai, aleluias, que estamos fracos, meu Pai, porque de nossas forças não temos nada, aí que o Senhor nos faz forte, e eu te louvo por isso, Pai. Uma boa noite a todos, um bom dia amanhã, meus irmãos. Que vocês, meu Pai, venham em nome do Senhor, junto com Deus, aleluias, vencer a cada desafio, a cada obstáculo, aleluias, que aparecer na vida de vocês. Escreve aí nos comentários, né, a palavra-chave, a palavra de poder, aleluia, da parte do Senhor. Com Deus eu sou mais que vencedor, e as portas vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, eu tô indo com Ele.